Boa noite a todos. Vocês estão bem? Na medida do possível, não é verdade? Prometo para vocês que vou ser sucinto hoje. Né? Trouxe até uma colinha. Acho que a minha esposa está orando um pouco mais. Aos irmãos, né, o Jânio que está com a gente hoje aqui mais uma vez. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Né? Feche os seus olhos, vamos orar ao Pai. Deus amado, Deus poderoso, Deus digno de honra, de glória, de louvor. A Ti consagramos, Deus, como diz a canção, todo louvor, toda honra. Pedimos ao Senhor que derrame sobre nós o Teu Espírito. Pedimos que o Senhor derrame da Tua capacidade nesta noite, que possamos contemplar a beleza da Tua santidade, Senhor. Pai, que a Tua presença seja, em nome de Jesus, algo perceptível a nós nessa noite. Que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai, conosco. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, gostaria que você abrisse, por gentileza, a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, amém? No capítulo 6. Eu quero hoje falar um pouco sobre a armadura do Senhor, amém? Eu acho, a palavra dele diz que virá um dia mau sobre as nossas vidas. Talvez hoje seja um dia mau para você. Para você possa ser mau, para outro não, mas sempre haverá um dia diferenciado nas nossas vidas. Vamos ler então, está lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos começar do versículo 10 em diante, amém? Está escrito assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois as nossas lutas não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseveram na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que determinadamente tornando conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. Alguém, por gentileza, ali no canal 1, o primeiro botãozinho, tira o agudo lá, fazendo favor. Põe em meio-dia. Não, isso é o grave. Eu não quero que você abaixe o volume, eu quero que você mexa no agudo. Eu mexo no agudo. Amém. Agudo, médio grave, grave. 12 horas. Isto. Obrigado, você que tirou o agudo. Amados,
Eu gostaria de passear um pouco na palavra, e eu gostaria que os irmãos ficassem afiados na espada. Primeiramente, a palavra de Deus fala que nós temos que nos cingir com o cinturão da verdade. O que vem a ser o cinturão da verdade? O cinturão, querido, é um cinto largo, feito em couro, que é envolvido nessa região abdominal, a qual está todos os seus órgãos vitais, juntamente com o coração. Então a palavra de Deus pede para você proteger os órgãos vitais, essenciais e frágeis que você tem. Mas isso quer dizer o que é isso no mundo espiritual? Porque nós não vamos... Quando Paulo ele descreve isso lá aos Efésios, ele estava dando como referência o soldado romano. E ele tinha toda a sua parafernália para cobrir-se para ir à guerra. E Paulo diz, mas nós temos que nos cingir, nós temos que vestir primeiramente um cinto que nos proteja, que proteja-nos na nossa retaguarda, naquilo que nós temos mais fragilidade. Então nós vamos ler lá em Salmo capítulo 15. Salmos capítulo 15, versículo 1 e 2. Está escrito assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro e em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Cinturão da verdade. Nós temos que nos proteger e nos revestir, principalmente nas nossas áreas mais sensíveis. Quando ele pede para colocar o cinturão para proteger a sua parte mais frágil que você tem. Porque se você é atingido na área abdominal, você vai atingir muitos órgãos ao mesmo tempo. Com um só golpe, você então é atacado em vários órgãos. E a palavra de Deus, cinja o seu lombo com o cinturão da verdade. Ou seja, o que o salmista fala? Para que nós, olha no versículo 2, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Querido, nós temos áreas das nossas vidas que elas são mais vulneráveis. Talvez você, eu como um tangedor, um ministro de louvor do Senhor, talvez seja a minha arma, o louvor seja algo mais poderoso através da minha vida. Mas existem áreas na minha vida, talvez você é um bom administrador, talvez você administra bem as suas finanças. Talvez você como profissional, você atua muito bem na área que você atua, mas existem áreas das nossas vidas que nós somos vulneráveis. E muitas das vezes nós temos por hábito, sabe o quê? A gente pegar e tentar criar uma imagem, ou talvez criar um fortalecimento que não existe. Então a palavra diz, querido, vamos pegar as nossas áreas mais frágeis e vamos revesti-la com a verdade, porque a verdade ela te protege. Querido, é interessante, tem uma passagem lá em 2 Samuel capítulo 12, nós não vamos abrir ela não, mas essa passagem fala quando o profeta Natan foi até Davi para falar com ele do que ele tinha feito com Urias. Urias era o marido de Betseba, ou Batseba, alguns falam diferente, e que Davi tinha mandado matar. Aí chega então o profeta e vira para Davi e conta uma história. Olha, Davi, existia em uma terra um homem rico e um homem pobre. O homem muitíssimo rico recebeu um viajante, um estrangeiro, e ele então quis fazer uma festa, e ele foi, pegou a única vaca, o único animal, a única ovelha que o pobre tinha e sacrificou para fazer a festa para aquele viajante. Aí o profeta falou assim, o rei, como que o senhor julga? Aí Davi de imediato, querido, ele virou e falou assim, não, esse cara tem que morrer.
Aí eu quero, por que eu estou relatando nesse momento? Olha para você ver, querido, que Davi estava dentro de um pecado. Quando a comunhão, quando a santidade de Deus não está na sua vida, querido, a ética tem que prevalecer, a justiça tem que prevalecer. Não é porque você cometeu um pecado, porque você está errado, você está numa conduta errada, que te dá o direito de agir erroneamente. Davi era um homem que tinha matado, aliás, o pior de tudo, mandou matar. Ele a tinha adulterado, ele planejou a morte do inocente. Querido, ele estava regozijando do pecado, porque o cara já estava morto. E ele já estava coabitando com a esposa do cara. Ele não tinha casado com ela ainda. Ele estava num ajuntamento que não era favorável. Ele estava amigado com aquela mulher, vivendo um pecado, e chegou diante dele, querido, quando a santidade acaba, quando o seu relacionamento com Deus, que é a sua base de justiça, ela está fragilizada, querido, a sua ética tem que prevalecer, a sua justiça tem que prevalecer. E a ética e a justiça de Davi, ela sobressaiu naquele momento. É onde nós temos que revestir-nos com a verdade do Senhor, para que quando nós encontrarmos no erro, ainda a ética prevaleça, ainda a justiça prevaleça. Porque, querido, quando você está bem, quando você está em uma situação que é favorável para você, querido, sempre você vai pensar e agir com retidão e justiça, mas em um momento que você se encontra sendo prejudicado, você tem a tendência de não ser mais justo e perder a ética. Então, quando Paulo ele nos orienta, no dia mau, vamos revestir com a armadura do Senhor, para que no dia mau, a sua justiça ela não seja fragilizada, a sua ética não seja fragilizada. Talvez, querido, um dia mau para você, um dia que você é julgado por algo que você não fez, ou até mesmo por ter feito e você é julgado. Então, Paulo diz assim, olha, proteja as suas áreas mais sensíveis. Qual que é a sua área que você precisa de cuidados, de atenção? É financeiro? É familiar? É profissional? É ministerial? Qual é a área que está na sua vida que está em debilidade? E ele diz, revesti-vos da verdade do Senhor. Revesti-vos para proteger, para que você possa ser íntegro, para que você possa ser justo, para que não te falte a retidão. Vamos lá em Salmo 91:4, olha o que ele diz a respeito também do centurião, da cinta de couro, que é revestimento com a verdade. Olha o que o salmista escreve em Salmo 91:4. E ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade será o teu escudo protetor, a sua verdade. Olha o que diz mais lá em Provérbios 12. Vamos lá, Provérbios 12:17, diz assim: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Ele diz, revesti-vos da verdade do Senhor, larga a mentira. Qual é a parte da tua vida que você vive em mentira, irmãos? E ele diz, revista ela com a verdade. Acho que a pior mentira é aquela que você acredita nela. Você conta e você acredita nela. Vamos um pouco mais, Isaías 49. Isaías 49, 19. 45, perdão, irmãos. Isaías 45, 19. O que me interessa é a parte B, mas nós vamos ler o 19 todo.
Não falei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ele diz: vivamos em verdade. Querido, falar a verdade quando você é favorecido é fácil. Mas e quando você está em um momento que vai vir prejuízo para você? Você é tentado a não falar a verdade. Alguém aqui já foi tentado num momento desse? Todos nós, queridos. Sermos tentados podemos ser. Mas cogitar já não podemos. Eu não estou falando nem em ceder, é cogitar. Cogitar é você parar e analisar. Minto ou não minto? Eu posso ser tentado a uma oportunidade de eu falar a mentira, não vai trazer mal para ninguém, vai me livrar de um mal. Você vê a circunstância, aí você, não, mas a mentira não pode. Mentira é mentira, eu vou falar a verdade. Agora eu ficar pensando e cogitando, nossa, mas se eu falar a verdade, vai vir isso sobre a minha vida. Se eu falar a mentira, não vou prejudicar ninguém, porque mentira de verdade é aquela que prejudica o irmão, não é verdade? É? Porque talvez tenha mentira. Mentirona é aquela que você prejudica o irmão com a sua mentira, e a mentirinha é aquela que você não prejudica ninguém. É mentira, não é verdade? Tudo está no mesmo balaio, e Paulo condena todas elas. Então nós precisamos nos revestir com a verdade. Olha o que diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, irmão. Aí tem lá o versículo 36, que eu acho interessante, que ele precisa ser lido junto com o 32, que é: se o Filho verdadeiramente vos libertar, vós sereis livres. Queridos, esse texto, é por esse texto que eu acredito que quando Jesus me liberta, Ele me liberta inclusive dele mesmo. Porque não adianta eu viver uma vida de escravidão e sair e viver uma vida em escravidão em Cristo. Ele me liberta até dele mesmo, e eu sigo porque eu quero. É voluntariedade. Novo Testamento não é obrigação, o Novo Testamento é simplesmente voluntariedade. Olha para você ver, querido. Se você for olhar hoje no cenário brasileiro, com as diversas denominações, existem aquelas denominações mais fechadas, cheias de doutrinas, na verdade, e existem aquelas que passam além dos limites, né? Eu creio que nós estamos no meio termo, nós somos temperados. Mas já foi comprovado estatisticamente que nessas denominações com as doutrinas mais exigentes, mais fechadas, é o lugar mais propício para ter todo tipo de pecado. Existem mais adultérios, existem mais fornicações quando o rigor opera, quando a lei opera. Porque eu sou obrigado a viver uma conduta, mas na realidade eu não sou aquilo que eu vivo. Certa vez o meu irmão foi numa festa de uns irmãos de uma certa igreja. Era aniversário, não sei se era de casamento, se era um casamento. Se você for uma festa que só ia só o pessoal mesmo da igreja lá. E o meu irmão foi convidado para ir, porque uns primos meus eram de lá. E meu irmão foi, querido, meu irmão desviado, imagina só. Imagine você, né, fiel, firme na igreja, diante do Senhor, e você vê algo escandaloso, você se escandaliza. Agora, quem desviou e está no mundo vivendo um pecado, escandalizar do pecado é algo talvez abominável. E ele me descreve em poucas palavras, dizendo assim: Adriano, eu nunca vi tanta cerveja reunida no mesmo lugar. Eu nunca vi tantas meninas novas com sainhas curtinhas dançando. Estava naquela época da música lá do Tchan, boquinha da garrafa, e elas dançando até lá embaixo.
ele ficou escandalizado quando ele viu aquilo. Uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor se escandalizar com isso. E é uma igreja hiper mega fechada. Lá as mulheres têm que usar com saião, elas não podem depilar, não podem cortar o cabelo. Mais ou menos isso. Então, seja, em lugares onde a lei opera, querido, a predominância do pecado é maior do que da graça. Porque quando Jesus, todos que chegaram até Jesus, falaram: Jesus, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? E ele nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Primeiro diz: negue a você mesmo, toma a sua cruz, é o seu propósito, o seu chamado, e me siga. Ou seja, eu não estou te chamando, você está me seguindo. Então não é algo obrigado, é algo voluntário. E Jesus diz isso. Então quando eu leio João 8,32, eu tenho que fazer uma ligação com o 36. Porque se ele realmente me libertou, até mesmo dele, eu sou livre de fato. Aí Romanos 2:2, essa carta de Paulo aos Romanos eu gosto muito, porque principalmente esse versículo 2, ele retrata muito a nossa realidade. E no versículo 2 está escrito: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Quando Paulo fala revestivos, cingis, proteja as suas áreas sensíveis com a verdade, é porque com a verdade que o Senhor vai julgar. Olha o que ele diz lá, vamos ler de novo. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas. De que ele está falando? De quê? Se você voltar, e você vai entender. Vamos lá no versículo, no primeiro de Romanos, do 18 em diante, está assim: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou-os à paixão vergonhosa. Até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrária à natureza. O que ele está dizendo? Mulher ficou com mulher, porque é natural que a mulher se relacione com o homem com a mulher. E ele diz: as mulheres deixaram de se relacionar com os homens e passaram a se relacionar sexualmente com as próprias mulheres. E se inflamaram de paixões um pelos outros, começaram a cometer atos indecentes
homem com homem, e receberam a si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam mentiras, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacável, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que pratiquem tais coisas merecem a morte, não somente continuam praticando-as, mas também aprovam aqueles que as praticam. Portanto, vocês que julgam os outros indesculpáveis, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Aí ele entra no capítulo 2. Sabemos que Deus julga, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas. Quais coisas? Tudo isso que nós lemos. É disso que ele está falando. Porque ele falou assim: quando vir o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade. Aí ele começa a falar do homem judeu que julga o outro. Ele começa a falar, e essa palavra do versículo 2 é também não só para aqueles que praticam, mas para aqueles que aprovam, não praticam, mas concordam. E ele fala mais: e você que julga esses que fazem tais coisas, você também pratica a mesma coisa. Você é bilhoteiro, invejoso, mentiroso, procura várias maneiras para praticar o mal. Ele dizendo tudo isso, ou seja, a verdade, ela tem que estar nos envolvidas todos os instantes. Alguém, por gentileza, traga um copo com água para mim, por favor. Receba o galardão de profeta. Efésios 4,15. Olha o que Paulo, antes de ele falar sobre a armadura, ele fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: antes, seguindo o quê? Em amor. Obrigado, irmão. Já recebeu, viu? Tive sede e me deste o que beber, diz a palavra. Glória a Deus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça. Quem? Cristo. Cresçamos em Cristo. Quando nós fazemos o quê? Quando nós o quê? Praticamos além de vestir, temos que praticar a verdade. Eu vou ler só mais um. 1 João 2,4. 1 João, isso nós falamos na escola bíblica sobre, quando nós lemos primeira carta de João. 1 João 2,4. Está escrito assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está.
Então, primeiro objeto, primeira forma de nós nos sermos revestidos da armadura de Deus é termos em nós a verdade. A verdade tem que ser algo principal nas nossas vidas. Sinceridade está diretamente ligada com a verdade. Eu, quando sou sincero, eu estou sendo verdadeiro. Nós queremos ser sinceros para depravar ou para humilhar o irmão. Ah, não, mas eu falei porque eu sou sincero. Você foi mal educado mesmo. Você foi mal educado mesmo. Você não foi sincero, você não foi verdadeiro. Porque a palavra de Deus fala que a verdade tem que vir por amor. A prática da verdade é com amor. E se tirar o amor, vai vir a sinceridade sua, que é a arrogância, que machuca, que despedaça, que destrói. Você fica se tornando um mal educado. Então, queridos, vamos viver. Primeira coisa que temos que vestir, a verdade em nós. Pararmos de sermos dúbios. Pararmos de sermos duas caras, moeda. Moeda tem duas caras, querido. E a moeda, ela só tem valor se ela tem duas caras. Se eu te dar uma nota de 100 só com um lado impresso, vale. Feito em papel moeda, feito na casa da moeda. Mas ela só tem uma face, ela vale. Mas foi feita no mesmo lugar, feita pela mesma máquina. Só que teve um errozinho. Ela não tem a outra face. É moeda, é dinheiro, é algo cambiável que é preciso ter duas faces para ter valor. Mas nós não podemos, nós não somos dinheiro, não somos como ele. Precisamos ter somente uma cara. A cara que você tem na igreja é a cara que tem na sua casa, é o que você tem no seu trabalho, irmãos. É andar em verdade. Primeiro passo para vestirmos. Segundo, a couraça da justiça. Quando eu visto a couraça, eu protegi a minha parte inferior. Aí vem uma couraça que ela desce no meu peitoral, protegendo o meu peito. E ela é amarrada pelas costas, mas as costas ela fica desprovida. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo. Justiça. Lembra do exemplo de Davi? Quando a sua santidade acaba, quando a sua razão acaba, a sua justiça prevalece, a ética prevalece. Quando você desvia, a sua ética não pode desviar. Então a palavra de Deus diz em Gênesis 18:19 que temos que conservarmos no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Querido, se nós não andarmos em justiça, querido, é interessante que a palavra justiça, lá a cultura judaica diz o seguinte: quando um mendigo, ele vai pedir uma esmola, ele não fala assim, me dá uma esmola. Não é aqueles que chegam ali e dizem, não, olha, só falta R$1,50 para eu completar minha passagem. O mendigo, quando a pessoa passa e já de pronto estende e abençoa o mendigo, porque essa é a cultura, quando alguém finge que não está vendo, né? E passa direto, o mendigo estica a mão e fala assim, eu faço justiça. Faça justiça é a palavra usada para eles pedirem esmola. Ou seja, se Deus te deu, para que você também possa abençoar alguém. Então faça justiça. E ele diz, segunda coisa, vista com a couraça da justiça. Esteja sempre cingido com a verdade, mas sobre a verdade vem a justiça, e você pratica a justiça. Olha que o salmista diz lá em Salmos 45:7.
45:7, Salmos 45:7. Eu vou correr um pouquinho para não atrasar mais. Amas a justiça e odeias as iniquidades. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros. Por que o Senhor te escolhe? Por que o Senhor te separa? Por causa da sua justiça. Olha que ele diz, olha que lindo. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Porque por causa disso que o Senhor te escolheu de entre os seus companheiros. Quando Deus vai olhar para alguém, para levantar, para guiar, querido, Ele vai olhar primeiro. Deixa eu ver se o rapaz ele tem verdade. Deixa eu ver se ele anda em justiça. Por que alguns sobressaem no nosso meio? Porque são mais justos. E essa justiça não é a retidão. Não é a mesma coisa que está lá escrito como Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus. O Jó era considerado justo porque ele era íntegro, reto e temia a Deus. Então, para você ser justo, você tem que ser íntegro. O que é íntegro? Água é água, pedra é pedra. O que é reto? É reto. A caminhada sua é focada. Estou caminhando uma caminhada difícil, do meu lado tem um caminho largo, asfaltado. Imagina se você, um carro, batedor, aquele assim que você... Aí você está andando na estrada de pedregulhos, mas do seu lado tem aquela autopista, 6 faixas, lisinha. E você fala, ali eu vou andar gostoso. Você está vendo, está do seu lado, mas você é firme na sua caminhada. Que aquele é o teu caminho. Então seja reto, objetivo, focado. Nada desvia a sua atenção. Você até olha para o lado, mas o seu foco é outro. Então, quando nós somos íntegros, retos e tememos a Deus, somos dados como justos, amantes da justiça, amantes daquele que praticam a justiça. Ser justo e praticante da justiça são duas coisas distintas. Justo, temente a Deus, íntegro e reto, praticante da justiça. Eu estou sempre pronto a ser justo, a praticar a justiça. Eu não julgo. A Bíblia fala em Mateus 7, né? Não julgueis. As pessoas colocam esse texto como assim: você não pode julgar. Não, você deve julgar sim. Você deve julgar. Mas ele fala assim: ó, não julgueis de qualquer forma, porque da forma que você julgar, também vos julgarão. Com o mesmo peso que você medirão-vos também. Então a palavra não diz para você não julgar, diz para você não julgar deliberadamente. Eu não vou julgar a causa de alguém porque ele é meu amigo ou porque aquele outro não é meu amigo. Eu não posso julgar simplesmente pelo momento. Se eu pegar os poucos momentos de pecado de Davi cometeu, querido, num só pecado, numa só prática, ele adulterou, ele cobiçou e ele matou, querido, 3 mandamentos de 10, 30% dos mandamentos. A Bíblia diz que aquele que comete pecado em um dos mandamentos é réu dos 10, e ele que cometeu 3 em um só. Então, se você for julgar Davi, se Davi hoje fosse o seu pastor aqui, e ele cometesse esse pecado, vocês não aceitariam ele como seu pastor, porque você julgaria pelo momento. Você não pega uma ampla, uma história, um contexto. Se você pegar em um contexto da vida de Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus não julga o momento, Ele julga a circunstância toda da tua vida. Então Deus diz: não julgueis, não, julga, mas julga com justiça, não favoreça. E Ele diz: vista a justiça.
você tem que julgar assim, mas julga com sabedoria, com justiça, com o mesmo, e sabendo que da mesma forma que você vai medir alguém, vai vir um com a mesma trena que você mediu, vai te medir. Então você sabe. Efésios 4, 24. Eu só estou na segunda, só falta 4. Não ficam bravos comigo, tá, irmãos? Por eu estou tomando o tempo de vocês, mas eu creio que Deus vai recompensar vocês. Isso é usado aqui como uma ilustração. Eu estou em Gálatas. Que Gálatas? Eu quero Efésios. Você está de brincadeira comigo? Efésios 4, 24. É isso mesmo. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança, eu estou em Gálatas, eu estou em Efésios. Eu insisto em Gálatas. Eu gostaria, porque o meu Efésios sumiu aqui da minha Bíblia. Achei, irmão. Revestistes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Olha para você ver, a justiça provém de onde? Revestivos do homem justo, que é semelhante a Deus. Amém, irmãos? Então, olha, é preciso andar em verdade, colocar sobre vocês a couraça da justiça, a prática da justiça. Vamos lá. Calçando os pés, Isaías 52, 7. Olha o que Isaías diz sobre calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Isaías 52, versículo 7. Diz assim: como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que tragam boas notícias, que proclamam a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Quando Paulo diz, você se cinja com a verdade, põe sobre a sua caminhada a justiça, e ele diz, e no seu caminho proclame o ano aceitável do Senhor, proclame a salvação, proclame o Evangelho. Que Evangelho? Ele está dizendo Evangelho da paz, não é aquele Evangelho, se você não aceitar a Jesus, você vai para o inferno, porque no seu pecado você vai para o inferno. Isso é Evangelho de guerra, de contenda. Ele diz, proclame o Evangelho da paz, durante a sua caminhada, querido. Ele, olha, quando você vai para o seu trabalho, quando o seu horário de trabalho é de 8 às 17 horas, certo? Você vai lá, o que você faz? Não, tem que aproveitar e tem que pregar. Está errado, irmão, você é pago para trabalhar. Você está no trabalho é para trabalhar, não é para ficar pregando o Evangelho não, irmão. É na sua caminhada, na sua vivência, na sua vida cotidiana, o Evangelho exala de você. Aí o patrão te manda embora. Não, Deus, no que Deus aconteceu? Que brecha que eu dei? Claro, irmão, você está roubando o seu patrão, porque em vez de estar trabalhando, você está pregando o Evangelho. Mas estou pregando o reino. Querido, Deus não te mandou fazer isso. Você prega, é na sua caminhada, é no ponto de ônibus, é dentro do ônibus, é do lado do irmão, é quando você está dirigindo para alguém e a pessoa fala assim, tem algo diferente em você. Aí você começa a falar. Você ama tanto, você ajuda tanto, você está pronto sempre a ajudar as pessoas, que as pessoas dizem assim, vem cá, por que você me ama tanto? Por que você gosta tanto de mim? Porque você me ajuda tanto, e eu que não faço nada, não te ajudo em nada, só te prejudico. Por que você age dessa forma? Aí é a hora de você pregar. É porque Jesus me ama e Ele também te ama. É quando você
excede no amor, excede no cuidado, excede na diligência, que as pessoas virão para você e dizem assim, por que você faz isso se eu te prejudico? Aí eu, é porque Deus me amou, Jesus me amou e te ama também. Aí a pessoa vai perceber a diferença em você e ele então vai pedir para que você pregue. Não é você chegar lá assim, irmão, o negócio é o seguinte, se você não aceitar a Jesus, você vai para o inferno. Você tem que mudar essa sua conduta. Isso não é evangelho da paz. E ele diz, na sua caminhada, pregue o evangelho, pregue a salvação, pregue o ano aceitável do Senhor, pregue a restauração, pregue boas novas. Que boas novas é essa? Que Jesus te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Não é Jesus vai tirar você da dor, Jesus vai tirar você do medo. Não, esse é um evangelho enganador. Vem para Jesus que os seus problemas acabam. Irmãos, os meus aumentaram, talvez quase triplicaram, potência de 10. Eu era sossegado antes de conhecer a Jesus. Quando eu conheci a Jesus, os meus problemas parece que multiplicaram. O que mais interessante é que, da mesma forma que se multiplicaram, da mesma forma, multiplicaram também a graça do Senhor sobre a minha vida. E Ele tem me cuidado dia após dia. Você está entendendo? Então, ou seja, cingimos a verdade, colocamos a prática da justiça em nossas vidas, amemos e pregamos o Evangelho na nossa caminhada. Essa é a terceira. A quarta é o escudo da fé. Para que serve o escudo da fé, irmão? Vamos falar sobre fé? Bora? Vamos voltar a pregar a última pregação minha? Falar sobre fé? Como me jogaram assim na minha cara. 1 hora e 29 minutos e 33 segundos. Fora a ceia. Então, ou seja, eu quero falar sobre o escudo da fé. Vamos voltar à pregação. Não é preciso. Porque eu creio que ela foi muito clara para você. Então, eu vou ler alguns textos somente. Romanos 5:1. O que diz lá Romanos 5:1? Agrada-te de Deus. Olha para você ver o que Paulo fala em Romanos. Eu vou ser sucinto nessa questão. Prometo. Lê por gentileza, que eu não achei ainda não. 5:1. Sermos justificados pela fé, o escudo. Hebreus 11:6. O justo vive pela fé. Aí vem lá Hebreus 10:38. O que está escrito? A fé sem obra é? Tiago diz a respeito. Então, ou seja, voltando à pregação anterior, fé é o quê? Obedecer. Então, ou seja, obedecendo a Deus, o justo vive pela obediência a Deus, e pela obediência vêm os frutos. Não tem como eu dizer que obedeço, sendo que eu não tenho produtividade. Isso não é externado. Eu tenho fé. Aí, ou seja, se há um escudo é para quê? Como diz o texto, é para nos proteger das setas inflamadas, certo? Se eu sou desobediente, eu tenho um buraco no meu escudo. Imagina só, tenta imaginar comigo um escudo com um buraco de praticamente 90% do escudo no meio dele aberto. Aí você vai se proteger dos malignos. O que vai acontecer? Protege? Não protege. Então, querido, quando você é desobediente a Deus, você desagrada a Deus. Você não vive, você não vai sobreviver. Querido, e não vai ter obras. Então, quando o escudo for, o escudo da sua obediência, e você se protege. O que isso quer dizer? Quando eu obedeço a palavra, quando eu obedeço os mandamentos do Senhor, quando eu sou firme com Ele, vai vir. O que é setas? O que é dardos? Queridos, são circunstâncias que não são verdadeiras, mas têm a aparência de verdadeira. Um exemplo simples. Dou o exemplo do casal ali, Simone e Guilherme. Aí chega uma pomba, né? E chega para Simone e fala: Simone, o
O Guilherme, ele trocou mensagem com a ex dele. Aí ela já chega lá, né? Imagina só. Pedaço de pau de madeira, né? Aí Guilherme já olha, fica assim, o que eu fiz? Aí ela vai, desce o burrai nele, pá, quebra o pau, e depois que quebra o pau, ela vai perguntar, mas que história é essa? De quê? É porque chegaram para mim aqui, disseram que você, então, olha aqui. Tem cara de verdade, só porque tem algum pequeno envolvimento no sentido, ele tem contato, um pequeno contato, não quer dizer que acontece muito mais do que isso. Aí a pessoa pega e começa a imaginar, vir as coisas que parecem ser, e é interessante, querido, só vai vir aquilo que mais você teme. Se você tem medo do seu marido te trair, as setas que virão vai ser essa. Se você acha que seu marido mente, a sua esposa mente para você, as setas que vai vir são essas. E ele diz, como é que você vai se proteger disso? Se o seu escudo está. Capacete da salvação. Por que Paulo diz para a gente nos proteger, querido? Você sabia que hoje uma magela pode até, antigamente, você batia o pé, caiu um bocado endemoniado, não é verdade? Hoje, você faz aquele culto de quebrar o pau e negócio influindo e tal, e o capiroto não manifesta, porque ele não está mais usando de possessão corporal, ele está possuindo a mente das pessoas. E Paulo fala, protegei a sua mente. Olha o que está escrito lá em Romanos 12. Romanos 2,12. Romanos 2,12. Não tomeis forma deste mundo. Não tomeis a forma deste mundo, mas renovai-vos com a renovação dos vossos mentes. 2,12. Não vos conformeis. Não vos conformeis, não é 12,2. Perdão, é invertido. 12,2. Então o Elcio está na minha ligatura. Se eu falei 2,12, ele entendeu que era 12,2. Não vos conformeis. Quando você lê não vos conformeis, é como se eu conformo com a miséria que o Brasil está hoje. Não, quando ele diz não vos conformeis, não tomais a forma. Querido, eu quero chocar você. O Brasil está do jeito que está. Perguntaram e disseram assim, a crise atingiu as igrejas? O que vocês acham? A crise atingiu a igreja? A crise que o Brasil está vivendo? Não, irmão. O Brasil está por causa da igreja. Porque se você for lá em Crônicas 7,14, 14,7, não sei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, e me buscar de todo o seu coração, convencer dos seus maus caminhos, que mais? Ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Cadê esse povo, irmão? Cadê esse povo, irmão? Então o Brasil está do jeito que está porque a igreja foi negligente. Então a crise existe por causa que a igreja deixou o seu papel. Não é a crise que afetou o Brasil, não foi a crise do Brasil que afetou a igreja, foi a crise da igreja que afetou o Brasil. Porque nós não somos povo de Deus. É porque eu estou mais preocupado com o prato que eu vou comer. Eu estou mais preocupado se eu tenho gasolina para o meu carro. Eu estou mais preocupado se o meu filho está na escola. Eu estou mais preocupado se eu tenho água, se eu tenho energia, se eu tenho internet, se eu tenho TV a cabo na minha casa. Eu estou mais preocupado com o meu umbigo. Por isso, eu estive com um pastor essa semana.
E eu compartilhei com ele um desejo do meu coração que Deus tem colocado, e que eu tenho visto algo grave. Eu falei com ele: querido, eu estou aqui porque eu creio que nós não somos inimigos, eu creio que nós somos parte de um mesmo corpo. Eu não estou lutando, eu não estou competindo com o Senhor. Eu sou de um ministério, o Senhor é de outro. E nós não somos competidores, somos da mesma família, estamos pelo mesmo propósito. Eu me envergonho que lá no bairro Milionários é cada um para si e Deus para todos. Se eu me manifestar em querer fazer um evento no Milionários, eu não tenho um apoio nem de 10% dos que dizem ser pastores desse lugar. Eu falei: o meu sonho é que quando Deus chamar a igreja no bairro Milionário, levante todas as denominações e fica pronto para servir ao Senhor. Esse é o meu maior sonho. Mas nós não conseguimos. Se eu for levantar um clamor pelo Brasil, aqui vai começar com a gente, talvez um ou outro. O meu sonho é pegar os cabeçudos de cada igreja e reunir numa sala e chamar o Espírito Santo vir e dar um coro para que pare com as rivalidades e busque simplesmente o reino de Deus. Eu vou fazer um evangelismo, eu vou lá e evangelizo a pessoa, prego para ela, aí ela fala assim: mas olha, eu só posso agora continuar te ajudando se você for para a minha igreja. Você condiciona: eu te ajudo se você for para a minha igreja. Eu não estou mais preocupado em pregar para salvar aquele da miséria que ele está. Não, eu quero que ele venha para mim. Aí fica essa briga, ó. Então, ou seja, eu falei com ele: querido, eu acredito, eu creio que nós somos um só corpo. Nós não somos rivais. Nós temos que ter contato um com o outro. Não é porque você, na sua igreja, predomina a palavra, vocês são mais tradicionais e nós somos mais pentecostais, que somos diferentes. Não, querido. Isso não é diversidade de dom, isso é divisão. Nós estamos vivendo uma divisão na igreja de Cristo. E isso, em nome de Jesus, será quebrado. Isso vai ser rompido para a glória de Deus. Como? Quando nós não nos tornemos forma deste mundo. Renovamos as nossas mentes. Como? Proteja. Paulo diz para Timóteo: nos últimos tempos ajuntarão o mestre para si mesmo. Cauterização da mente. A mente será envolvida por algo maligno, que não mais terá acesso. E ele diz: renova a sua mente, irmão. Então ele fala: proteja o capacete da salvação, ou seja, que a salvação do Senhor esteja na tua mente. Proteja a tua mente com a palavra do Senhor. E por fim, querido, a espada do Espírito Santo, que a própria sequência do versículo diz que é a palavra de Deus. Então, ou seja, para a gente poder finalizar, vamos ler algumas referências. Salmo 107, capítulo 20. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos inimigos. Nós trabalhamos para um mesmo Deus. 107, 20 diz assim: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Romanos 10, 17. Alguém lembra o que está em Romanos 10, 17? Alguém lembra, irmãos? 10, 17. Não, Fred não, ele fala, nem manifestou lá. Ele. De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pela palavra. A fé vem por ouvir. E ouvir por onde? Não é ouvir a palavra, senão você estaria firme, querido. Porque você ouve a palavra todos os dias. E por que você volta no mesmo pecado? Você tem que ouvir pela
Você tem que ser convencido não pela minha homilética, você não pode ser convencido pela minha dramaticidade, pela minha exposição de sentimentos. Eu senti um arrepiozinho. Você não pode ser convencido por isso. Você será convencido pela a própria palavra vos dirá. Teve um irmão aí que foi aos céus para ser batizado. Ele ouviu pela própria palavra. Não sei se foi na carne ou se foi no espírito. Mas ele subiu aos céus e foi batizado. Cara, que privilégio ser batizado por Pedro. Perdoe a heresia, irmão. Mas quando você começa a ouvir por ela, não tem enganos, irmão, não tem enganos. Então você vai ter como agredir o inimigo que vem contra você no dia mal com a palavra de Deus. Mas se nós sabemos o que está escrito em João 3,16, mas não sabemos o que está em 17, nós não sabemos a palavra. Vamos seguir um pouco. 1 Timóteo capítulo 4, verso 9. Só falta mais duas referências. Com essa terceira eu vou finalizar, que eu já tomei demais o tempo de vocês. Mas eu peço a Deus que Ele recompensa cada um de vocês por ter me aturar aqui. Porque 1 Timóteo capítulo 4, verso 9, diz assim: esta é a afirmação fiel e digna de plena aceitação. O quê? A palavra de Deus. Olha o que está escrito lá em Colossenses 3,16. Quem achar primeiro lê. 16. Que a palavra de Deus habite no seu? Ela tem que habitar em? Olha o que está escrito lá em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem e que maneja corretamente a palavra da verdade. Segundo Timóteo 4:2 está escrito assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra. Então, queridos, olha, para que você suporte o dia mal sobre a sua vida, você precisa estar cingido com a verdade, posto sobre os teus ombros a justiça de Deus. Você precisa que na tua caminhada seja a caminhada da pregação do Evangelho da paz. Querido, que você tenha como adereço de proteção o escudo da sua fé, a obediência a Deus, porque sem ela é impossível agradar a Ele. Ele pede: proteja a sua mente, porque o inimigo nesse dia vai atingir a sua mente. E ele diz: e tenha na sua mão direita a espada. É com ela que você agride. E se nós lemos um pouco anterior, a minha luta não é contra a minha esposa, a minha luta não é contra a Tina, a minha luta não é contra sangue nem carne, a minha luta é contra os... Não é com capetinha não é com demônios, não é principados, irmãos. Ele diz: não, esse aí é só o Geraldo Magela que expulsa. Você está entendendo? Não, isso aí é só o pastor. Ele não é você tem que fazer isso. Amém? Fique sobre os seus pés. Perdoe pelo excesso. É como eu te falei para você, né?
Se eu for ter que aborrecer por causa da palavra, eu vou aborrecer. E se o aborrecimento é o excesso do tempo, me perdoe, que o Senhor te retribua na mesma medida que você me desejar. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado. Na verdade, o aniversário foi dia 15, né? Isso. Gostaria que o senhor Marcos viesse aqui. O senhor Marcos é o meu pai. Então, queridos, amém. É porque quarta-feira nós não tivemos culto para orar por você. E domingo, eu não sei por que não oraram, né? Eu não estava aqui. Eu tive um compromisso. Eu gostaria que você estendesse as mãos. Pai, obrigado. Obrigado pelo meu pai, a qual o Senhor me concedeu nessa terra. Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja. Dê anos de vida, cresça, Deus, saúde em nome do Senhor. E que ele possa caminhar, proceder segundo a tua vontade, Deus. Nós oramos ao Senhor e apresentamos ele para que o Senhor possa a cada dia mais enriquecer a vida dele com a tua presença. Pai, que ele possa adquirir mais anos sobre a sua própria vida, para que ele possa desfrutar da beleza da tua santidade. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude o Senhor pela vida dele. Depois você dá um abraço nele, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, que o Senhor nos leve em segurança, nos proteja, que o Senhor seja a nossa referência, que o Senhor seja aquilo que nos motiva, Deus, a caminhar. Guarde cada um dos teus filhos, leve em segurança, protejam, Deus, dê sabedoria, Pai, para que eles possam andar em diligência com a tua palavra, para que eles possam romper no dia mau, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Ô irmãos, um minutinho por gentileza. Sábado vai ser um dia muito corrido para alguns, né? Inclusive para mim e minha esposa. A gente está pensando, sexta-feira é feriada, minha esposa está propondo, né, a gente lavar a igreja ou na sexta-feira ou sábado à tarde. Feriado é só para ela, que ela pode vir. E quem puder vir na sexta, se manifeste, quem puder no sábado à tarde. Amém? A gente vai conversando no grupo a respeito. Que Deus abençoe vocês.